Muito boa noite, obrigado pela sua simpatia e audiência. Hoje o meu convidado é Mateus Vuns, é licenciado em Gestão e Administração Pública pela Universidade de Agostinho Neto, MBA em Finanças, mestre em Ciências Empresariais, docente universitário na província de Malange desde 2014. É também especialista em Finanças Públicas pelo eixo-Inforfip do Ministério das Finanças e ainda especialista em Planeamento do Desenvolvimento Municipal Autárquico pela Escola Nacional de Políticas Públicas, ENAP. É autor de duas obras, Como Gerir um Salário e Criar um Pequeno Negócio e Privatizações em Angola, Paradigma das Empresas Públicas e Perspectivas dos Serviços Públicos. Doutor Mateus Vuns, é um prazer tê-lo aqui hoje, cara a cara. Muito boa noite, diretora Blanco Xavier. Permita-me, antes de mais, agradecer o convite que foi feito e é um prazer estar aqui convosco. Qual é o modelo que defende quando queremos falar sobre empresas públicas? Bom, o que nós defendemos em termos de empresas públicas, estamos a falar de empresas públicas sustentáveis, capazes de arrecadar receitas e contribuir para o Orçamento Geral do Estado. Nesta ordem de ideia, nós apresentamos uma visão diferenciada daquilo que é o contexto atual, onde o Estado tem estado a intervir constantemente em muitas empresas públicas. O nosso modelo é que adotamos o sistema mais liberalista e nós estamos a falar de uma economia de mercado. E numa economia de mercado, o Estado deve estar menos como agente econômico, mas sim como regulador. E aqui fazer menção a uma frase do atual Presidente da República, onde dizia que a nossa economia está mal estruturada. O Estado é árbitro e jogador ao mesmo tempo. Ou seja, em alguns casos, o Estado tem empresas que fazem concorrência ao setor privado. O modelo ideal que nós defendemos é que o Estado atue apenas como regulador e intervém naqueles casos mais pontuais, de facto, que merece a sua mão, mas aqui olhando também para a mão invisível que defendia o saudoso nosso economista Adam Smith. Portanto, é nessa vertente que nós apresentamos o modelo das empresas públicas atuais. É claro que nós tivemos um contexto histórico, também é preciso olhar para isso. Saímos de uma economia centralizada, onde o Estado angolano criou várias empresas públicas, anteriormente denominada Unidade Econômicas Estatais, e agora são EPs, e muitas dessas empresas acabaram por não darem o suporte financeiro ao Estado. Pelo contrário, acabam absorvendo mais recursos financeiros ao Estado. E nós temos o Estado a intervir constantemente em muitas empresas que, do ponto de vista técnico, estão falidas, quando devia ser o inverso. Ou seja, estas empresas deviam agora, numa fase como esta, que é de crise, ajudar o Estado para atender o setor social. Nós estamos a falar, por exemplo, da intervenção do Estado em capitalização. Portanto, o Estado vai injetando valores a determinadas empresas, como é o caso do BPC, como é o caso da TAG, que passaram ou passam por um processo de reestruturação. O Estado tem também a política de subsídio de exploração, que atribui às empresas com déficit de tesouraria, nomeadamente para pagamento de salário e despesas correntes, e ainda o último caso, que é o subsídio de preços. O subsídio de preços, aqui olhando para a subvenção, tivemos agora recentemente a retirada da subvenção dos combustíveis. Então, muitas das empresas públicas têm estado a beneficiar dessas três intervenções por parte do Estado. O que nós defendemos enquanto estudioso nessa matéria é que o Estado, num contexto de crise atual, intervém menos nessas empresas públicas e sejam as próprias empresas a caminharem por si. Se olharmos para Mas nós estamos a ver que várias empresas estratégicas, empresas públicas, estão em processos de reestruturação e ao mesmo tempo estão num processo, digamos, de privatização pelo IGAP. Certo, certo, mas o processo de privatização obedece a alguns passos. O primeiro passo que devemos olhar para uma empresa antes de ser privatizada, o Estado pode acionar vários mecanismos. O primeiro é a injeção de um novo capital acionista,
e ali a empresa deixa de ser EP e passa a ser uma sociedade comercial. E podemos dar aqui o exemplo da TAG. A TAG deixou de ser EP, passou a ser uma sociedade anônima, permitindo a abertura de um capital acionista. Temos a absorção de dívidas. O Estado pode intervir numa empresa antes de ser privatizada, absorvendo todas as dívidas que a mesma tem com o terceiro. Temos o outro mecanismo, que é a corporização. A corporização é a adoção de um estilo de gestão privada para as empresas públicas. Nós sabemos que muitas empresas públicas olham muito para o lado social, não olham para o lado econômico. Ou seja, a principal preocupação... E é por isso que não dão lucro? Também, porque tem-se a ideia de que a qualquer altura o Estado vai injetar recursos na tesouraria. E isso deixa, de certa forma, alguns gestores das empresas públicas muito aquém do nível de uma performance no setor privado. Estava ainda a dizer na intervenção do Estado nessas empresas antes da sua privatização e olhar para a reestruturação. A reestruturação é um dos mecanismos que também pode ser adotado antes do Estado alienar as ações de uma empresa. E na reestruturação nós podemos ter dois processos consequentes, que é a fusão ou a cisão. Mas aqui olhamos para a cisão, porque a fusão quase todos dominam, que é a união de duas ou mais empresas para originar apenas uma, mas a cisão trata-se de uma separação, ou seja, de uma empresa pública nascem várias empresas. E aqui podemos dar o exemplo da Enana. A Enana foi feita uma reestruturação e atualmente nascem duas empresas, que é a Sociedade Gestora de Aeroportos e temos a Sociedade Nacional de Aeroportos. Então, são duas empresas que nascem de uma cisão. Isso tudo para quê? Para permitir a sua robustez e também uma empresa pública mais sustentável. No fundo, o que nós queremos é que as empresas públicas passem a ter lucros, dividendos para o Estado e não prejuízo. Porque, repara, Amilcar, em 2022, de acordo com os dados do IGAP, das 66 empresas públicas controladas pelo Instituto, 34 tiveram um resultado positivo. Aqui, em outras palavras, tiveram lucros. Já as 32 tiveram prejuízos. Ora, nós estamos a falar de quase 50%, estamos a falar em 49% das empresas públicas a darem prejuízo. O que é que adianta o Estado manter empresas públicas que, ao invés de darem dinheiro aos cofres do Estado, retiram dinheiro dos cofres do Estado? Porque se olharmos para o conceito de empresa, nós estamos a olhar de uma combinação de recursos físicos, financeiros, materiais, tecnológicos, com o fim único de dar lucro. É preciso olhar para essa vertente da empresa. Claro que o Estado tem setores estratégicos e sociais que não pode olhar simplesmente para o lucro, porque nós estamos também que olhar para a figura do Estado como um ente social e olhar para as camadas mais vulneráveis. Mas, por exemplo, há bancos que, do ponto de vista econômico, como o BPC, que há muito vem se aguardando uma reestruturação como tal. E o BPC tem sido a empresa... Está em curso. Exatamente. É a empresa que mais beneficia de capitalização. Portanto, em 2022, o Estado gastou 442,1 mil milhões de kwanzas em capitalizações. Deste montante, 19% foi para o BPC. Isso mostra algum... Mas agora vemos, doutor, que há outros bancos a precisarem de capitalização, como é o caso do Banco Económico, que tem intervenção do Estado também na estrutura societária. Exatamente. Isso mostra também um pouquinho a intervenção do Estado na economia e, sobretudo... Mas acha que o Estado angolano intervém em demasia? Não, por aquilo que é o contexto econômico do país e de acordo com os números, não há dúvida que o Estado ainda intervém nas empresas públicas. Não digo na economia como um todo, mas nas empresas públicas nós temos estado a olhar para isso. Claro, se repararmos bem o setor da comunicação, também é uma prova. Claro. Nós vamos olhar para os órgãos de imprensa do Estado, tem estado a receber subsídio de exploração, porque aquilo que produzem não é suficiente para suportar os gastos correntes, então ali o Estado aparece para garantir que os serviços sejam prestados a tempo real.
o processo de privatização que foi aprovado em 2019 até 2022, que agora foi alargado até 2026. Inicialmente era prevista a privatização de 195 ativos, mas por conta de alguns cenários econômicos a nível mundial e também nacional, essa meta não foi atingida, foram apenas privatizados 93 ativos. Para 2026, prevê-se agora 72 ativos para a segunda fase. Mas até agora também dizer que esse processo de privatização já rendeu aos cofres do Estado mais de 960 mil milhões de kwanzas, o que é um valor considerável para aquilo que é a tesouraria do país. Mas já que estamos a falar em privatizações, deixe-me agora socorrer da sua obra, Privatizações em Angola, o paradigma das empresas públicas e perspectivas dos serviços públicos, em um livro que tem o prefácio do Dr. Daniel Sapateiro. Como é que avalia este processo de privatizações no nosso país numa fase em que atravessamos uma grave crise económica e financeira? Bom, a desvalorização do próprio kwanza face ao euro e ao dólar, que são moedas de referência, digamos, dentro do nosso sistema financeiro e dentro da nossa própria economia. Okay. Bom, eu olho para o processo de privatização como oportuno. Aliás, é uma das bandeiras que o presidente João Lourenço trouxe na sua governação, porque é necessário que o Estado deixe o setor privado tomar rédea da nossa economia. E dizia um autor que a tarefa típica do Estado é a tarefa administrativa. Portanto, aquilo que o privado consegue fazer, o Estado pode abdicar. Então, nós olhamos da melhor maneira a privatização, porque muitos dos ativos e empresas públicas acabam suportando ainda mais os cofres do Estado. Então, numa fase como esta, em que o governo precisa de financiar as suas contas, precisa de se libertar dos gastos públicos para olhar mais para o setor social, estamos a falar da educação e saúde, é fundamental que alguns setores o Estado privatize, né? E aqui falando do conceito de privatização, de acordo à Lei 10/19, de 14 de maio, a Lei de Base das Privatizações, no seu artigo 4º, diz que a privatização é um processo de transferência total ou parcial da propriedade das entidades pertencentes ao setor empresariado público a título oneroso. Ou seja, quando falamos em privatização, nós temos aqui duas modalidades. A privatização pode ser total ou parcial. Portanto, quando o Estado decide alienar um ativo ou uma ação, porque há várias modalidades de privatização, então ela pode ser feita de forma total ou parcial. Normalmente, a privatização total é feita para ativos do Estado. Estamos a falar, por exemplo, de uma empresa pública ou de um imóvel do Estado, por exemplo, pode ser privatizado de forma total. Agora, quando falamos de alienação de ações... Agora deixe-me provocar, doutor. O que diria Adam Smith, olhando para o nosso setor empresarial público? É aplicar a mão invisível, em que o Estado aparece pouco na economia. E eu vou dar aqui um exemplo amigo, permita-me recorrer. Nós tínhamos até 2017 o Estado angolano a controlar uma rede de supermercados, que é o nosso super. Não faz sentido, atualmente, numa economia como a nossa, de mercado, o Estado gerir supermercado, quando o privado também gere supermercados. É nessa lógica em que o Presidente da República trouxe a privatização. Ou seja, o Estado não deve fazer concorrência ao privado. Se já existem empresas privadas especializadas em redes de supermercado, o conveniente é passar estes supermercados sob tutela do Estado para o setor privado. O mesmo acontece com muitas fazendas. Nós tínhamos fazendas sob tutela da Gesterra. Então, é fundamental entregar as propriedades a quem sabe gerir melhor. E também, quanto maior é o leque de ativos, mais difícil é de controlar. E nós temos aqui o caso concreto da Sonangol. Também abordamos no livro. E a Sonangol é uma das empresas de referência do país, tem estado a contribuir muito para o PIB e também para o próprio OGE, mas a Sonangol, durante esse período, foi investindo em setores fora do seu core business, fora do seu objeto social, que é o setor petrolífero. A Sonangol investiu na banca, a Sonangol investiu em setor hoteleiro, a Sonangol investiu em setores da educação, o que, de certa forma, durante esse período acabou também
por não ter o controle total dessas receitas. Então é preciso focar a Sonangol para aquilo que é o objeto principal, que é o setor petrolífero, e deixar com que as outras áreas da sociedade ou do circuito econômico possam tomar rédeas destes segmentos. Pois bem, vou introduzir na nossa conversa, digamos, também um espaço que é da sua zona de conforto. Falo de Calandula, é administrador de Calandula. Como é que Calandula pode contribuir para o desenvolvimento do nosso país, tendo em conta a área do turismo, atendendo ao seu potencial? Claro, dizer que Calandula tem duas áreas fundamentais que podem contribuir para o país. Não só o setor turístico, mas também o setor agrícola. Permita-me aqui dizer aos nossos telespectadores que atualmente o maior produtor de milho do país encontra-se em Calandula. Nós temos uma fazenda de grande porte que tem estado a contribuir bastante para o setor econômico do país. Do ponto de vista do turismo, ainda não estamos a contribuir como tal, porque entendemos nós que para Calandula contribuir com o turismo é preciso que haja condições em termos de legislação adequada para o setor do turismo. Nós temos ainda um vazio e discutimos recentemente no Fórum dos Municípios e Cidades de Angola, que decorreu no Lubango, em que o decreto que regula as taxas e licenças que as administrações cobram tem um vazio das taxas do turismo. Ou seja, hoje quem vai para Calandula visitar as quedas, o visitante acaba desfrutando daquela beleza natural sem pagar nenhum tostão. O que nós queremos como perspectiva a nível da administração é que seja montado um circuito econômico que permita a arrecadação de receitas locais e esta mesma receita possa financiar a economia municipal. Nós temos guias turísticos que trabalham naquela circunscrição e também aqui o trabalho que tem estado a ser feito entre a administração municipal, agora com a nova direção do Polo de Desenvolvimento Turístico de Calandula. Dizer que o perímetro das quedas como tal está sob tutela do Polo, e o Polo tem estado a fazer um trabalho de atração de investimento. Aproveitar as câmaras da TV Zimbo para convidar os empresários nacionais e internacionais para investirem nas quedas de Calandula, porque atualmente não temos nenhuma infraestrutura de apoio ao turismo. Quem quiser chegar lá, beber uma água e mesmo a questão de hospedagem... É necessário criar uma cadeia de valor. Por Exatamente. exemplo, Calandula dista a 85 km da cidade de Malanje. Neste corredor, digamos, temos condições do turista chegar à cidade de Malanje e depois, com alguma facilidade, deslocar-se por estrada, por exemplo, a Calandula? Não, temos. Não estamos a dizer que não existem ainda condições como tal. Estamos a nos referir no perímetro das quedas. Nós temos 2 unidades hoteleiras no município que têm estado a apoiar os turistas. São suficientes? Não, por aquilo que é a demanda que temos assistido nos finais de semana. Turistas nacionais e estrangeiros? Exatamente, estrangeiros. Temos a Pousada, que está do outro lado do Miradouro, e temos na Vila uma unidade hoteleira que tem estado a responder à demanda, ainda que não de forma plena, mas tem estado a satisfazer alguma necessidade. O que nós estamos aqui a defender é justamente no perímetro das quedas de Calandula. Tenho certeza que o amigo já lá chegou. Já estive. Então, deve compreender mais ou menos que naquele perímetro não temos restauração. Não temos nenhum serviço adicional para um turista. Exatamente. Dali a necessidade de lançar esse repto aos empresários locais e internacionais para investirem no município. Mas por que não temos um mapa turístico, por exemplo, com fácil localização, quer para nacionais, quer para estrangeiros, para chegar às quedas de Calandula, por exemplo? Bom, esse é um trabalho que está a ser feito a nível do roteiro turístico de Malanje, não só de Calandula, porque felizmente Malanje, enquanto província, tem esta facilidade da natureza em si, ter muitos pontos turísticos. Estamos a falar do Rápido do Kwanza, a própria Palanca Negra também é uma realidade para questões turísticas, mas também olhar para Cacuzo e outras potencialidades turísticas. Agora, é preciso um trabalho de base que daqui a mais alguns dias poderá ser concretizado, que é o mapa turístico, mas, sobretudo, também existirem empresas vocacionadas ao turismo.
também é uma oportunidade de negócio que se abre a nível de Malange, empresas ou agências de turismo que conseguem tirar o turista a partir de Luanda ou de uma outra cidade e direcioná-los para as quedas de Calandula, no caso concreto do nosso município. Certo. Angola assumiu muito recentemente a presidência da SADC. O Presidente da República vai estar ao leme por um período de 12 meses, portanto até agosto do próximo ano, e o Presidente tem sublinhado, portanto fez no seu discurso de aceitação a criação de cadeias de valor no setor da indústria, até para criar emprego, criar riqueza e fundamentalmente capacitar os jovens no domínio técnico profissional. Mas no caso concreto da agricultura, o Presidente fala em cadeias de valor da indústria ou da agricultura para a indústria, e eu gostaria de saber da parte de Mateus Vunja se é possível criar uma cadeia de valor da produção do milho até os seus derivados, criar uma indústria, digamos assim, dentro da província de Malange. Bom, possível é. Tanto é que atualmente a província de Malange já tem estado a contribuir dentro dessa cadeia. Se olharmos para o município de Luquembo, está agora a colocar no mercado arroz em grande quantidade através de duas fazendas, e isso de certa forma tem estado a contribuir bastante. Para o caso do milho, nós temos vários exemplos a nível da província, e penso que um elemento fundamental que devemos olhar é a questão das vias de acesso. Portanto, é preciso olhar para as vias de acesso, porque quase todos os municípios, não só na sede, mas as comunas, porque as grandes produções vêm das comunas. E ali sim nós teríamos um outro trabalho, que é recuperar as vias de acesso para poder facilitar o escoamento desses produtos até as grandes unidades industriais, porque olhando para o segredo da nossa economia está na indústria, porque se conseguirmos ter um tecido empresarial muito alargado, nós vamos ter mais empregos, mais produção e vamos depender menos da importação, claro. Mateus, vamos fazer aqui o nosso primeiro intervalo. Estamos à conversa com Mateus Vunja, é licenciado em Gestão e Administração Pública pela Universidade de Agostinho Neto, tem um MBA em Finanças, é mestre em Ciências Empresariais e professor universitário na província de Malange desde 2014 e ainda especialista em Finanças Públicas. Em um curtíssimo intervalo, já voltamos. E voltamos à nossa conversa com o autor Mateus Vunja. Escreveu 2 obras, Como Gerir um Salário e Criar um Pequeno Negócio, e Privatizações em Angola, Paradigma das Empresas Públicas e Perspectivas dos Serviços Públicos. Já falamos um bocadinho sobre esta obra, Privatizações em Angola, e agora vamos falar como gerir um salário e criar um pequeno negócio. Como é que se faz isso, Dr. Mateus Vunja? Bom, faz-se com ferramentas de educação financeira. Amigo, permitam-me passar aqui algumas ferramentas para as famílias, porque as empresas e também as famílias constituem os agentes econômicos. E isso, de certa forma, quando tivermos famílias equilibradas do ponto de vista da educação financeira, nós vamos ter menos problemas no país. Portanto, a nossa ideia é de que as pessoas aprendam a gerir um pouco, para que quando estiverem diante do muito, não tenham problemas. Mas como gerir o pouco no meio de famílias numerosas? O primeiro passo é saber quais são as necessidades, porque nós temos a hierarquia das necessidades, temos a necessidade primária, secundária e terciária, e depois é a elaboração do orçamento doméstico. Portanto, nós temos pessoas que ganham algum rendimento, mas não controlam onde vai o seu dinheiro. Então, neste livro, Como Gerir o Salário e Criar um Pequeno Negócio, nós apresentamos ferramentas para facilitar o controlo do pouco. Porque disse que não é no muito em que se aprende a gerir, é no pouco. Portanto, e aqui a questão do orçamento doméstico, a questão da planificação dos gastos. Por exemplo, antes de fazer compras, tem que se fazer um levantamento do que é que tem em casa, o que é que não tem, para evitar compras repetidas. E aqui olhar um pouquinho para as senhoras, né? Que às vezes compra-se aquilo que já tem em casa. A educação financeira diz que devemos antes fazer uma lista de necessidades, antes de se comprar, porque se os recursos são poucos,
ou são escassos, conforme diz a economia, e necessidades ilimitadas, nós vamos estar sempre diante de dois paradigmas. Pouco dinheiro, muita necessidade. Ora, o que é que eu tenho que fazer com pouco dinheiro, com muita necessidade? É uma planificação. E aqui a planificação é feita dentro da educação financeira. Se olharmos para a educação financeira desde a base, e há países da Europa e de outra realidade, a nível local o BNA tem estado a fazer um trabalho do gênero, que é a literacia financeira, onde os mais pequenos já têm contato com o conceito de educação financeira. Nós vamos ter uma sociedade mais equilibrada e menos emotiva. O que nós devemos fazer é ter uma estrutura de pensamento mais para o racional, mais para o real, e não olhar muito para a questão da moda. Nós temos jovens hoje, por exemplo, que não têm um salário, mas têm um iPhone de 400, 500 mil kwanzas. E a questão que se coloca é como a pessoa consegue ter um dispositivo de 500 mil kwanzas, não trabalhando e nem investindo, por exemplo. Não consegue abrir um empreendimento ou um negócio de 300 mil kwanzas, que vai lhe dar rendimento durante muito tempo. Então, a educação financeira não está só ligada à questão de gerir salário, mas, sobretudo, em como as pessoas lidam com o dinheiro. Porque as pessoas têm sempre a consciência de que amanhã terá, amanhã haverá, e nós aprendemos com os exemplos históricos, desde a Grande Depressão de 1929, tivemos a crise de 2008. Portanto, as crises vão e voltam. O que é preciso é preparação financeira, educação financeira, para as pessoas poderem lidar com isso. As grandes crises preparam-se em tempos de bonança. Portanto, enquanto as pessoas estão em vida, têm força, têm algum rendimento, é momento de preparar o próximo período, que poderá não ser muito bom. E no livro nós falamos... vai chegar a bonança? Bom, a bonança passou por nós. E, aliás, de forma particular, nós temos estado a olhar para algumas figuras, quer seja do mundo musical e como do mundo desportivo, que durante a carreira tiveram muito rendimento, mas não tiveram educação financeira. Hoje, não estando no top, não estando a ganhar o que ganhavam há 5 anos, não conseguem manter o estilo de vida, nem têm, às vezes, onde comer, nem socorrer-se em caso de emergência de saúde. Então, a questão do livro não é um livro de milagres, nem de ensinar a ser rico, conforme tem estado a se propagar em algumas bibliografias, mas é apresentar ferramentas próprias, ferramentas muito básicas para que as pessoas aprendam a lidar com o dinheiro. Vamos falar agora da docência. Quais são os desafios de um professor universitário em Malange? Bom, nós em Malange, felizmente, temos já algumas instituições de ensino superior. Antes tínhamos apenas o setor público, agora temos o setor privado, mas os desafios passam sempre pela pesquisa e ver a pesquisa resolver algum problema, porque, no fundo, o que a universidade deve fazer e contribuir para a nossa província é, através das pesquisas e o conhecimento científico, apresentar alguma solução para os problemas que Malange atravessa. Então, nós temos agora muitos quadros formados, que inicialmente formaram-se fora da província de Malange, porque o ensino superior em Malange chegou em 2012, e isso fez com que muita gente saísse da província de Malange e depois agora regressar para contribuir na formação de novos quadros. Matheus Vuns é também especialista em planeamento de desenvolvimento municipal autárquico pela Escola Nacional de Políticas Públicas, ENAP, antiga ENAD. Acha que as autarquias locais vão resolver os nossos problemas sociais e económicos? Não. Não acho que as autarquias resolvam os problemas como tal. O que vai se fazer é a desconcentração e descentralização do ponto de vista administrativo e financeiro, para que os municípios ou os distritos urbanos tenham a autonomia de decidir e também definir algumas políticas públicas. Contrariamente ao que muita gente pensa, as autarquias como tal não resolvem os problemas do país. O que vai resolver os problemas do país é a capacidade de gestão e também a análise SWOT de cada gestor público poderá fazer da sua circunscrição territorial. Portanto, e aqui olhando para a questão da capacidade de arrecadação da receita.
Muito se discute sobre as autarquias, mas fala-se pouco de como é que as autarquias serão financiadas. Ora, se nós queremos autarquias, também devemos olhar para a forma, a fonte de financiamento. É como se um filho pedisse a autonomia do pai, mas depois que sai da casa do pai, ainda recorre ao dinheiro do pai. Então, nós estamos a falar de municípios que, de per si, sairão da dependência total do Orçamento Geral do Estado para autofinanciar-se com os seus projetos, e ali requer maior investimento em termos de infraestrutura, mas também a própria arrecadação de receitas locais. Quais são as grandes preocupações dos jovens que estão em Calandula, sem emprego? Bom, a primeira preocupação é a questão da formação técnico-profissional, depois a questão da formação universitária. Os jovens de Calandula clamam, e em muitos fóruns em que nós temos estado a escutá-los, pedem a existência de um polo, um núcleo de ensino superior, porque muitos deles saem de Calandula para viver na cidade de Malange, por causa da frequência universitária, e, sobretudo, a questão do emprego. Portanto, aqui a solução do emprego para os jovens de Calandula é, sobretudo, o investimento privado. E o setor do turismo, bem desenvolvido, joga um papel fundamental para resolver muitos problemas a nível do município de Calandula. A banca, como é que funciona em Calandula? A banca comercial? Bom, nós tínhamos 2 bancos comerciais a operar, infelizmente ficamos apenas com um. O outro, em função da situação financeira que teve, acabou por fechar. Estamos a falar da agência do BPC, e isso tem estado a dificultar muito as autoridades tradicionais que recebem seus subsídios através deste banco. Mas vamos aguardar pelo plano de reestruturação do próprio banco e esperar que a agência volte a funcionar no município. Que tipo de apoios é que o setor empresarial privado tem em Calandula? Bom, apoio como tal, nós temos estado a garantir um apoio institucional, sobretudo facilidade na tramitação de alguns documentos de acesso ao crédito e também de alguns benefícios no âmbito do Prodese. Tivemos agora um exercício com 2 agentes econômicos que poderão beneficiar de viaturas para apoio da produção local na distribuição do comércio rural, e, até certa forma, nós temos estado a apoiar todos os empresários que recorrem até nós, desde a legalização de terra, desde a legalização da sua atividade, para facilitar a obtenção de determinados benefícios, não só junto da banca, mas também de grandes financiamentos do Estado. Dr. Mateus Vuns, no seu livro Privatizações em Angola, aborda a questão da parceria público-privada, PPP. Eu gostaria de ouvi-lo falar sobre isso. Porque é que não resulta em muitos setores, digamos, da vida empresarial? Deu aqui o exemplo das barragens, mas há muitas parcerias público-privadas no país que não resultam. Bom, eu penso que, para o contexto atual, as parcerias público-privadas seriam, no caso, uma das soluções na falta de recursos financeiros por parte do Estado. Se olharmos bem para o conceito de parceria público-privada, há uma modalidade em que o privado pode erguer a infraestrutura, durante um período fica na gestão e depois passa para o setor privado. Mas também há um outro conceito de parceria público-privada, em que o Estado, tendo as infraestruturas como tal, não havendo capacidade de gestão, pode passar para o privado em forma de parceria público-privada e este, por sua vez, garantir o serviço público. E nós no livro falamos um pouquinho dos estádios construídos a quando da realização do CAN em Angola, em 2010. Muitos deles acabaram por se degradar com facilidade por conta da ausência de uma gestão eficaz. Se tivéssemos adotado as parcerias público-privadas, era mais fácil o Estado pegar na infraestrutura, celebrando um contrato de concessão administrativa,
através da parceria público-privada, o privado operava e o Estado, por sua vez, retirava algumas tarifas, alguns dividendos desta operação. Bom, 13 anos depois, o CAN de 2010 tem lugar no país, o Presidente da República autorizou recentemente uma verba para, digamos, recuperar parte das estruturas, fundamentalmente do estádio 11 de Novembro, que está-se a degradar há já algum tempo. Pois, Aqui faltou fiscalização. Bom, não digo fiscalização. O que podia ser feito na altura é a modalidade de gestão dessas infraestruturas. Nós temos muitos exemplos a nível de Malange, por exemplo, que é o Estádio Valódia. O Estádio Valódia é uma infraestrutura do Estado, mas que é gerida por uma entidade privada. Portanto, o Estado não precisa se preocupar na sua manutenção, não precisa preocupar-se com outros aspectos, porque tem uma entidade privada a gerir. Mas também a população não deixa de ter acesso ao Estado. Portanto, o que nós queremos dizer é que há setores, há segmentos em que o Estado não precisa estar como operador principal. Pode passar esta tarefa para o setor privado. E ali a parceria público-privada... É o que acontece com os estádios no país. Exatamente. Nós temos o exemplo do 11 de novembro, temos o caso de Cabinda, tivemos em Benguela, temos na Huila. Então, são situações que no futuro podem ser alteradas. Mas a questão da parceria público-privada, e aqui o Presidente da República tem estado a olhar muito para o setor privado. O setor privado tem um peso muito grande em qualquer economia. Os países que desenvolveram do ponto de vista econômico olharam muito para o setor privado. É preciso que muitos destes atores privados sejam inseridos no circuito econômico e ali o Estado poderá também obter algum rendimento, porque se eu tenho uma empresa privada a gerir uma infraestrutura do Estado, é claro que no final do mês essa empresa tem algum lucro, este lucro vai para a GT canaliza para a CUT e ali a receita vai circular para o cidadão. Doutor Matheus Júnior, voltando à questão das privatizações, no seu livro aborda também questões relacionadas com vantagens, desvantagens, riscos e absorção de dívidas. É um problema no país. Certo, porque nós temos a questão das dívidas e o Estado deve fazer isso a nível da TAG e mesmo a questão da própria restauração do BPC. Bom, a nível de desvantagem, uma dos fatores que podemos apresentar aqui é se não levarmos em conta a soberania econômica, a privatização pode colocar em risco, ou seja, o que nós defendemos é que a privatização não pode ser feita para determinadas empresas estratégicas do país e para determinados setores. E muita gente, quando ouve a questão da privatização da Sonangol, acha de que a Sonangol será privatizada na sua totalidade. Não. O que está a ser privatizado pela via da Sonangol são os ativos que a Sonangol foi investindo em outros segmentos, porque a Sonangol, sendo uma empresa estratégica, assim como a Indiama, não devem ser privatizadas e nós defendemos isso. E, aliás, eu não estou a imaginar o país a privatizar a Sonangol nem a Indiama, porque são empresas estratégicas e podem comprometer a soberania econômica do país. Então, o que nós apresentamos no livro são estas visões de que há setores em que não se pode privatizar. Não se pode privatizar tudo. Há questões de segurança econômica e também devem ser levadas em consideração no leque das privatizações. Nós tivemos um período histórico em 1987, quando foi da criação de um sistema económico e financeiro, portanto saíamos da economia planificada para a economia de mercado, muitas empresas foram saneadas do ponto de vista financeiro, tinham que fazer a transição de unidades económicas estatais, como sublinha aqui, para empresas públicas e não foi de todo um grande sucesso, embora tenhamos transitado para a economia de mercado e ter aderido também ao Fundo Monetário Internacional. É uma experiência que nós deveríamos recuperar? Sim, nós devemos aprender com as experiências. O CEF, que na altura foi implementado, trouxe algum aprendizado e penso que num contexto econômico atual
O IGAP tem estado a fazer um bom trabalho, tem estado a olhar para ativos do Estado que, de certa forma, não agregam valor à balança comercial do país e tem estado também a fazer este trabalho de, primeiro, avaliar o ativo, porque quando falamos em privatizar, o primeiro passo é a decisão de privatizar, depois é a avaliação prévia. Portanto, é preciso avaliar o valor patrimonial do ativo a ser privatizado. E só assim é que, de facto, analisa-se os prós e contras, porque todo ativo tem um valor patrimonial. E este valor patrimonial é que dita, muitas vezes, o preço a ser alienado aos novos proprietários. Então, essa transição da economia centralizada ou planificada para a economia de mercado acabou ainda acarretando alguns vícios, porque mesmo depois de entrarmos para a economia de mercado, o Estado ainda foi criando empresas públicas, mas foi criando com algum objetivo estratégico. O que nós defendemos é que os gestores das empresas públicas olhem para o estilo de gestão no sentido da corporização, que é adotar o modelo de gestão privada para uma instituição pública, porque no fundo o fim é o mesmo, que é olhar para a questão da rentabilidade e da própria empresa se autossustentar. Doutor Mateus Nunes, quem são as suas referências no campo da academia, das ciências económicas e empresariais? Bom, atualmente é o Dr. Daniel Sapateiro. Dr. Daniel Sapateiro, por isso é que convidamos para fazer o prefácio do livro. Admiramos bastante o atual Ministro do Estado para a Coordenação Econômica, Dr. José de Lima Massano, e também o Agnaldo Jai. Portanto, são pessoas que eu tenho como referência no mundo da academia e também no lado econômico. E na gestão e administração pública? Bom, eu tenho como referência o ex-PCA da TPA, o Sr. Henriques, acho que Henriques da Silva. Exatamente. Admiro bastante a forma como geriu as instituições onde passou e penso que é um modelo de PCA para o país. Pois bem, voltando ainda a falar de finanças, há pouco sublinhava a importância da literacia financeira, que é um projeto também que está a ser desenvolvido pelo Banco Nacional de Angola, para que os miúdos possam nascer já com cultura de poupança também. Que avaliação é que faz do estado atual da nossa economia? Bom, nós temos uma economia que ainda depende de importação, é muito volátil aquilo que é as oscilações financeiras internacionais e que o grande desafio é mesmo a autoprodução, sobretudo a autoprodução alimentar, olhar para os produtos da cesta básica, não dependerem muito da variação cambial. Portanto, nós temos este grande desafio, de modo a que qualquer alteração no circuito internacional não afete muito a cesta básica. Então, para mim, este é o grande desafio que nós temos enquanto economia. Acredita no país? Acredita na República de Angola? Tem orgulho pátrio? Não, acredito e tenho certeza que dias melhores virão para a nossa economia, dias melhores virão para o nosso país. Enquanto jovem, no dia a dia tenho estado também a dar o melhor para que esse país seja o melhor país para qualquer angolano viver. Uma mensagem para os jovens de Calandula? Bom, continuem firmes, acreditem na liderança atual do país, do Sr. Presidente João Lourenço, assim como do atual governador da província de Malange, o engenheiro Marcos Nhunga, que dias melhores virão para Calandula e para a província de Malange do modo geral, que nós estamos a trabalhar juntamente para resolver aqueles problemas básicos da população com a implementação dos projetos de investimento público. Dia 2 de setembro é dia de Calandula. Com certeza. Está a ser preparado para amanhã. Dia Internacional de Calandula, setembro é Calandula, tenho estado a dizer isso. Nós temos um leque de atividades programado para o dia 2 de setembro, a começar com a feira
agropecuária, que vai ser realizada no dia 30, vai até o dia 1 de setembro. Teremos uma palestra que vai falar sobre o contexto histórico de Calandula. Calandula ontem, hoje e amanhã, onde o grande convidado será o professor Egídio de Souza, portanto, Santos, o general de disciplina. Antigo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas que vai abordar um tema, e também teremos um caldo da tradição, onde vamos poder homenagear os ex-administradores de Calandula, que passaram pelo município, deram o seu contributo, porque no fundo nós estamos de passagem pelo município, cada um que estiver tem a missão de deixar Calandula melhor do que encontrou. Desta vez as gengas não vão cantar Calandula? É um processo que podemos negociar com a professora Rosa, mas dizer que a Calandula está aberta a todos que decidirem visitar-nos nesse período das festividades, e não só. Quando decidirem visitar Malange, é obrigatória a passagem por Calandula. Mateus Vuns, foi um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço o convite e desde já gostaríamos de voltar sempre. Muito obrigado. Okay. Assim foi a conversa cara a cara com Mateus Batista Vuns, é licenciado em Gestão e Administração Pública pela Universidade Agostinho Neto, MBA em Finanças, mestre em Ciências Empresariais, é professor universitário também em Malange desde 2014, é especialista em Finanças Públicas pelo antigo Inforfip do Ministério das Finanças e ainda especialista em Planeamento e Desenvolvimento Municipal Autárquico pela Escola Nacional de Políticas Públicas. Tem 2 obras publicadas, Como Gerir um Salário e Criar um Pequeno Negócio e Privatizações em Angola, Paradigma das Empresas Públicas e Perspectivas dos Serviços Públicos, e administrador de Calandula, que amanhã faz anos. Muito boa noite, foi um prazer, certamente correspondeu à sua expectativa.